Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. A gente vai dar sequência no conteúdo da onde a gente parou, porque senão a gente não vai dar conta dos conteúdos depois que a gente conseguir voltar para a escola, tá? Então preparei esse vídeo aqui com o próximo conteúdo que a gente estaria estudando agora, se tivesse na escola, né? Que é as propriedades das potências. Existem 4 propriedades, tá? Para que elas servem? Elas servem para ajudar a gente a resolver os cálculos de potências de uma forma mais fácil, tá? Porque se a gente for fazer uma multiplicação e tiver que elevar cada base ao expoente para depois multiplicar, essa conta fica enorme, fica gigantesca. E às vezes é mais fácil, então, a gente aplicar as propriedades quando existem várias operações no mesmo cálculo, né? Às vezes tem multiplicação, tem divisão, tem potência elevada a um expoente, tudo no mesmo cálculo, e as propriedades nos ajudam a chegar ao resultado fazendo menos cálculos às vezes, tá? Então, quer dizer que não dá para resolver da forma como a gente tá acostumado a resolver potências? Não é isso que quer dizer. Pode continuar resolvendo do mesmo jeito, mas se você entender como aplica as propriedades, você pode chegar no mesmo resultado bem mais rápido, fazendo bem menos cálculos e com uma chance bem menor de fazer errado, porque quando as contas são muito grandes, né? Às vezes a gente se perde aí no meio. Vamos lá então. A propriedade número 1 fala que para multiplicar potências de mesma base, gente, só vale para a mesma base, tá? Base é um número grande ali, ó. Olha lá, é o 7 elevado ao expoente 3, vezes o 7 elevado ao expoente 2, vezes o 7 elevado ao expoente 4, vezes o 7, que quando não tem expoente a gente sabe que é o 1, tá? Se forem bases diferentes, não dá para aplicar as propriedades. Daí você vai ter que resolver da forma como a gente resolve sempre. Eleva o número ao expoente, acha o resultado, eleva o outro ao expoente, acha o resultado e depois multiplica eles entre si, tá? Mas se a base for a mesma, você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, olha lá o que eu fiz. 7 elevado ao expoente 3 vezes 7 elevado ao expoente 2 vezes 7 elevado ao expoente 4 vezes 7 igual 7, que é a base, e em cima somei os expoentes. 3 mais 2 mais 4 mais 1, porque aquele 7 que está sozinho ali, o expoente dele é 1, não dá para esquecer, não dá para pensar que é 0. E aí, somando os expoentes, 7 elevado ao expoente 10. E para saber o resultado, ainda a gente faz 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 10 vezes, né? E aí coloca ali do lado, não coloquei porque não tinha mais espaço aqui, a conta ficou muito grande, tá? Número 2, propriedade número 2. Para dividir potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Olha lá, uma divisão quando a base é a mesma. Potências com a mesma base. Olha a base ali, é o 9. 9 elevado ao expoente 5, dividido por 9 elevado ao expoente 4, dividido por 9, dividido por 9 elevado ao expoente 6. Conserva a base, olha lá, 9, e diminui os expoentes. 5 menos 4 menos 1, lembra que aquele 9 sozinho, o expoente dele é 1, e menos 6. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0, e 0 menos 6, menos 6. 9 elevado ao expoente menos 6. Como a gente resolveria isso? Para transformar o menos 6 em 6 positivo, a gente inverte o 9, né? 9 sobre 1, inverte, fica 1 nono, e aí o expoente fica positivo, 6. 1 nono elevado ao expoente 6, e aí faz o 1 elevado ao expoente 6, o 9 elevado ao expoente 6, essa seria a resposta da número 2. Depois a gente vai fazer um exercício ali embaixo, que eu vou mostrar de novo isso aqui. Propriedade número 3. Se uma potência está elevada a um expoente, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Exemplo, 5 elevado ao expoente 2, entre parênteses, expoente 3.
que a gente faz com aqueles expoentes ali? Multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, 5 elevado ao expoente 6, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 15.625, se a gente for multiplicar todos esses 5 aí. É a propriedade número 4. Para elevar um produto a um expoente, podemos elevar cada fator a esse expoente. Então, 2 vezes 5, dentro de um parênteses, né? Elevado ao expoente 3. Dá para fazer 2 vezes 5 e depois elevar ao expoente 3? Dá. Mas dá também para fazer 2 elevado ao expoente 3 vezes 5 elevado ao expoente 3? Dá também. O resultado é exatamente o mesmo. É que às vezes vai ficar mais fácil você tirar esses dois números de dentro do parêntese e fazer eles separado. E às vezes fica mais fácil você primeiro multiplicar e depois elevar o expoente, tá? Então tem que ver o que fica melhor aí. Aqui seria 2 elevado ao expoente 3, que é 8, vezes 5 elevado ao expoente 3, que é 125, o resultado 1000. Se você primeiro fizer 2 vezes 5, 10 elevado ao expoente 3, vai dar 1000 do mesmo jeito, tá? As propriedades, elas servem para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que prestar atenção em quais casos que elas facilitam a nossa vida para usar. Não é sempre não, tá? Mas na maioria das vezes. Então, olha aqui, fiz 2 exercícios para a gente ver uma aplicação aqui das propriedades, tá? Exercício número 1. 2 elevado ao expoente 3 vezes 2 elevado ao expoente 8, dividido por 2 elevado ao expoente 4, dividido por 2 elevado ao expoente 2, vezes 2. Eu vou aplicar as propriedades, que aqui vai ficar bem mais fácil do que se eu tentar fazer tudo esses números elevados ao expoente aqui, para depois multiplicar e dividir ainda eles entre si, tá? Então, olha lá, a base é a mesma, é o 2, tá? Então, conservei a base, 2, e o 3 eu vou somar com o 8 porque é vezes, depois menos 4 porque ali é dividido, depois menos 2 porque é dividido também, e depois mais 1 porque é vezes, e o 2 sozinho, o expoente dele é 1. Somando e diminuindo ali, ficou 2 elevado ao expoente 6, que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar 64, que é o resultado desse cálculo aí. E o exercício número 2, aqui como exemplo, eu fiz 3 elevado ao expoente 2 elevado ao expoente 2 de novo, vezes 3 elevado ao expoente 3, dividido por 3 elevado ao expoente 2, dividido por 3 elevado ao expoente 8. Olha bem, se você resolver fazer esse cálculo sem aplicar as propriedades, a quantidade de contas que vai ter que fazer, como vai ficar difícil fazer isso. Mas aplicando as propriedades, olha lá. Aquele 3 elevado ao expoente 2 elevado ao expoente 2 de novo, a gente vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado ao expoente 4. Do lado tem vezes 3 elevado ao expoente 3. Se é vezes, eu vou somar. Então, aquele expoente 4 mais o expoente 3, dividido por 3 elevado ao expoente 2. Se é dividido, eu tenho que diminuir. Então, olha lá. 4 mais 3 menos 2. E dividido por 3 elevado ao expoente 8, diminui de novo, porque é divisão. 4 mais 3 menos 2 menos 8 vai ficar 3 elevado ao expoente menos 3. Mas como eu resolvo 3 elevado ao expoente menos 3? Eu tenho que transformar esse expoente menos 3 em um expoente mais 3. Para fazer isso, eu tenho que inverter esse 3. Lembra que o número inteiro ele sempre pode ser transformado em fração se a gente colocar o 1 embaixo dele. Então, seria 3 sobre 1 com expoente menos 3. Para inverter, eu coloco o 1 em cima e o 3 embaixo. 1/3, e aí o expoente fica positivo, elevado ao expoente 3, fica uma fração, né? E como que faz potência, como que eleva uma fração a um expoente? O número de cima elevado ao expoente 3, 1 vezes 1 vezes 1, que fica 1, e o número de baixo elevado ao expoente 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, ok? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, vou colocar uma data para vocês fazerem, entregar para mim ali na plataforma, aqui na plataforma, tá? E qualquer dúvida podem me perguntar por ali mesmo, ok? Um beijo, saudades de vocês, fiquem com Deus.